Muito bom, bom demais! Estamos ao vivo para o primeiro episódio do nosso podcast Respeita a Minha História. Eu estou aqui do meu lado aqui, o co-host desse primeiro episódio aqui, Emerson Biron. Boa noite, Emerson! Boa noite, pessoal. Boa noite, Fabossi. Que sensacional, cara. A gente começou isso lá no Mastermind, lá atrás, e realizando esse sonho aqui, trazendo coisas que vão inspirar vocês. Fiquem atentos, hein? É isso mesmo, respeita a minha história, eu sou o Renato Fabossi, e daqui a pouco eu vou contar a história, né, como começou esse podcast aqui, né, e daqui a pouco também eu vou apresentar o nosso convidado especial hoje. Coloca pra nós aí, ô produção, lá na nossa tela, lá o logotipo lá do Respeita a Minha História, que eu quero contar pra quem tá nos assistindo aqui, esse primeiro episódio, o que significa Respeita a Minha História, Emerson? Um dia eu tava numa organização já há muitos anos e eu estava lá há uns 13, 14 anos lá e pessoas que começaram há pouco tempo ali não me conheciam e começaram a me desrespeitar e eu comecei a pensar assim, cara, o pessoal não conhece a minha história, o pessoal não respeita a minha história. E aí veio esse insight na minha cabeça assim e eu comecei a valorizar a história das pessoas. E aí surgiu o respeito à minha história, né? Que a gente tem uma história. Todo mundo, eu acredito muito nisso, que todo mundo tem uma história para contar e todo mundo tem uma história para ensinar, para inspirar. Você pode ver que os filmes que, se eu perguntar para você ou para qualquer pessoa assim, um filme que inspira, grande maioria vai falar filmes que têm uma história em fatos reais, né? Muita gente fala do Um Sonho de Liberdade, outros falam da Procura da Felicidade, filmes que inspiram, filmes que motivam. Então, esse podcast, ele veio para te inspirar, para te motivar, para te trazer algo novo, para te dar esperança. Nós vamos falar de histórias reais, as pessoas, né? Nós colocamos até um subtítulo de Pessoas Comuns, Histórias Extraordinárias. Todos nós somos talvez até pessoas comuns, né? Não somos pessoas que não somos conhecidas, mas tem uma história extraordinária que pode inspirar muita gente. Você acredita nisso ou não? 100% nisso. 100%. Nós somos as histórias de cada pessoa tem um ensinamento que pode passar muito maior do que um grande influencer. Todos nós somos influenciadores. Né? Tem uma história bacaninha assim na Austrália. Em 2014, eles tentaram fazer um banco de avião militar que fosse padrão. Então, testaram várias pessoas, colocaram várias pessoas e mediram para fazer esse banco padrão. Esse banco padrão. Não conseguiram. As pessoas são diferentes. Irmãos são diferentes. Todos têm medida diferente. Não conseguiram fazer isso daí. Cada um é único. E cada um pode passar uma experiência para o outro. E é isso aí, a gente se conecta, né? A gente consegue se inspirar através das histórias. Por isso que os testemunhos nas igrejas fazem muito sucesso, por isso que os depoimentos hoje em dia fazem muito sucesso. E é isso aí. E esse podcast é para você, para te inspirar. Nós vamos falar de drama, nós vamos falar de histórias de enfermidade, de pessoas que foram curadas. Nós temos um convidado aqui que daqui a pouco a gente vai falar uma coisa bem interessante dele. E aí, só para concluir isso aqui hoje, o nosso logotipo, que o produtor vai colocar aí na tela aí, ele tem um respeita história, né? Bem impactante ali, com letras, né? Com a fonte bem sólida. E ele tem ali como fio do microfone esse minha, que ele faz como se fosse aqueles batimentos cardíacos, né? Que a gente acredita muito que a história ela tem altos e baixos. São como os pontos de inflexão, né? As pessoas elas vão construindo a história, aí às vezes ela tá numa queda, né? Num momento ali difícil, mas ali ela tem um ponto de inflexão, um insight, uma mudança na vida dela. Às vezes ela tem uma história muito triste, um divórcio, uma enfermidade muito grande, perdeu alguém, mas ela, aquele momento vira um ponto de inflexão. E a gente vai falar muito disso aqui no nosso podcast, começando Sensacional. hoje. Começando Sensacional. hoje. E é isso aí. Vamos apresentar o nosso convidado. Esse convidado que é um amigo maravilhoso, a gente conhece já há muito tempo aqui. Doutor César Santos. Se apresente aí, doutor César Santos. Muito obrigado, Renato, Emerson. Bem bacana estar aqui, cara. Tô feliz demais com esse projeto. E aqui meu nome é César Augusto de Oliveira Santos. Sou cirurgião dentista, formado há 14 anos, especialista em implante e cirurgia traumatologia bucomaxilofacial. Casado com a Júlia e pai do Arthur. Estamos aqui junto nessa empreitada aí. Queremos contar um pouquinho da minha história para ver se vai ajudar a sua vida também. É isso aí, maravilhoso. Ele falou que ele é um
Ele realiza sonhos. Materializador. Um materializador de sonhos. Antigamente eu era só um sonhador, cara. Falar a verdade, eu só sonhava. Só que muito sonho, você fica meio fora da casinha. E quando a chave virou, eu comecei a querer materializar esses sonhos. Mas a gente vai contar. Deixa eu Realizador. ser sonhador, é um realizador. É isso mesmo. E quer dizer que você era gago e agora não é mais, né? Já vimos que não é, né? Era gago mesmo? Era. Daqui a pouco você vai contar essa história aí, Aí. porque antes a gente vai falar do nosso patrocinador. Nosso episódio de hoje, ele é patrocinado por quem, Emerson? Fala pra Cara, o negócio é tão coincidiu, né? Você respeita a minha história de conquistas para que você aprenda a conquista e coincidiu que o nosso patrocinador ele vai ensinar a conquista, vai falar sobre conquista. O sorriso é uma conquista e a LC Odontologia vai te trazer essa arma de conquista. Você pode ir na Rua Frei Gaspar, São Bernardo do Campo, sala 409, do lado do CFC. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu sou cliente da LC Consultoria, olha o meu sorriso, ó. É isso aí, eu faço lá, né, tratamento lá odontológico lá e eu embaso. Aí vai estar o QR Code aí embaixo aí para você ir pro Instagram, né, da LC Consultoria e também tem aí o embaixo aí no comentário aí ou na descrição o site para você entrar lá, tá bom? Vamos lá, vamos começar a falar da história do César Santos, que era gago e não é mais, mas vamos começar lá do começo, né? Começar lá da infância. Quando você começou toda a história, ela tem uma origem. Como que foi a sua origem? Conta pra nós aí um pouquinho lá do começo da sua história e a gente vai conversando aqui. Ah, beleza. Então, eu sou filho de pais casados. Oh, que Todo bom. mundo. Né? E hoje em dia isso daí não é muito comum, né? Mas meus pais estão juntos sempre e eu nasci em São Paulo, né? Ali no servidor público. Sou paulistano. Vivi muito tempo ali perto de Interlagos, a minha infância. Nasci, mas na verdade quando eu nasci, eu fui para Diadema e de Diadema nós fomos lá para Interlagos. Teve minha infância normal, porém, depois de um tempo, minha mãe é baiana. E nós mudamos para Salvador. Você Bahia. tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha por volta de uns 5 anos. Uns 5 anos. Meu pai era engenheiro, né? Ele trabalhava aqui na Aliança, numa empresa que tinha ali em Diadema. Mas você é filho único, não? Não, tenho uma irmã e um irmão mais velho. Eu sou do meio. Do meio. Do meio. Já era Eu também nascido, já. a caçula já. Então foi a família toda. Foi todo mundo pra lá, só meu irmão que ficou, na verdade. Uhum. E aí eu fui pra Salvador, infância, e é engraçado que aqui em São Paulo, eu nasci aqui, né? Então eu passei primeira, segunda, terceira série, tudo aqui normal. Porém, tinha minhas amizades e eu fui pra Salvador. E aí você, uma criança, recomeçar, muitas vezes, muitas crianças, algumas vezes é muito fácil, né? Para algumas pessoas, mas para outras não é tão fácil assim. E para mim, eu sou uma dessas crianças que não foi tão fácil assim, porque mudou, na verdade, eu, minha mãe e minha irmã apenas para Salvador. Porque minha mãe é baiana, a família dela toda lá de Salvador. Fomos para lá. E eu tenho muitas lembranças minhas, eu brincando sempre sozinho. Pra você ver, eu não lembro de um amigo meu lá. Caramba. Não Mas lembro de nenhum. Você morou quanto tempo lá? Morei 9 anos. Dos 5 até o... É. Não, 14? 9 anos, até os 14, isso mesmo. E eu fui pra lá, 9 anos, foi isso mesmo, até os 14 anos, perfeito. E eu não lembro de nenhum amigo, porque eu não tinha. Eu era muito acanhado, e aí entra a questão da gagueira. Você era gago. Era. Então eu não tinha essa facilidade para poder me comunicar. Eu não conseguia conversar com muitas pessoas e criança, naquela época, não é que nem hoje em dia, que você não pode fazer bullying, né? Naquela época ali, ninguém tinha dó de nada, não. E aí eu sofria bastante com essa questão. Eu lembro muito brincando sozinho, de luta, de carrinho, brincando em casa com a minha irmã, não saía direito. Foi uma coisa muito sozinho, muito solitária. Uma infância solitária. Porque meu pai estava aqui em São Paulo, trabalhando. Todo esse tempo ele ficou aqui? Todo esse tempo. Na verdade, não, minto. No finalzinho, ele foi para lá. Mas ele passou lá 2 anos. Desses 9 anos, apenas 2 que ele ficou lá em Salvador.
E aí eu com essa gagueira, timidez, muito tímido, sempre fui uma criança muito calada. Era muito engraçado porque minha família é muito fala demais, muito esparafatosa, brinca com todo mundo, e eu sempre fui o mais calado da família ali. Minha irmã também fala bastante, minha mãe também. E aí a gente passou esse tempo lá em Salvador, eu sozinho, brincando. Depois desse período lá, nós voltamos daqui para São Paulo, lá para Diadema, somos aqui do ABC, né? E aí... Aí nessa fase, começo da adolescência, você veio para São Paulo. Vim para São Paulo, morar em São Paulo aqui. Saí do calor para passar frio aqui, não lembrava como Você que ainda era. era gago? Ainda era. Porque isso ainda carrega, a gagueira traz muitos traumas para a Bastante. criança. É algo difícil de vencer. Muito, muito, muito. Eu comecei a fazer fonoaudiologia lá, em Salvador. Fazer aqueles exercícios, né? Colocar lápis embaixo da língua, falar o alfabeto, um monte de exercício, passar com psicólogos também. Apesar que psicólogos eu acho que eu nem passei tanto assim, é que eu tenho poucas lembranças disso daí. Mas aí quando eu vim para São Paulo, continuei fazendo alguns exercícios de fisioterapia, ó, de fonoaudiologia. E só que foi uma coisa meio engraçada que aqui eu consegui me soltar mais. Não sei por quê. Eu acho que porque eu morava em um condomínio. Quem mora em Diadema aqui vai saber como era o Jardim Rosinha. Uns prédios ali, todo mundo junto, aquela molecada. E aí você via aquelas molecadas lá brincando, aí você descia meio tímido. E aí, os moleques daquela idade, todo com 14 anos jogando bola, chamavam pra jogar bola pra completar time. E aí você vai fazendo um pouquinho mais de amizade com o pessoal. E foi uma fase meio de descobertas do mundo, né? Como toda adolescência, né? Tem uma história curiosa que te zoavam assim, ó. Vai pedir alguma coisa na padaria? Você vai fazer alguma coisa dessa? Não, mas todo mundo falava sempre porque eu gaguejava bastante. A minha gagueira nesse período já não era uma gagueira muito, muito intensa, assim. Né? A minha infância eu sempre fui muito calado. Calado mesmo, de não conversar com ninguém. Poucas conversas. E nessa fase eu já estava conversando com algumas pessoas, porém, como eu tinha uma dificuldade, falava muito E aí os outros tiravam sarro, brincava, chamava de pica-pau. E primeiro que já colocava meu apelido de negão. E aí começava a brincar com essa questão, e eu me retraía, mas como eu já estava tendo um pouco de amizade, já estava sendo um pouco mais solto, estava conhecendo muitas coisas que eu não conhecia, aí eu comecei a me soltar um pouco mais também, né? E eu acho que foi uma fase muito bacana da minha vida, porque isso me ajudou. Você começar a ter amizade, cara. A melhor coisa que tem é você se relacionar com outra pessoa, né? Sim. Mesmo o pessoal te zoando, você ainda fez amizade. Eu fiz Não amizade. tinha problema nenhum. Acostumaram e... Porque eu nunca... Antigamente, como eu não falava, ninguém falava comigo, ninguém zoava, ninguém fazia nada. Né? Essa daí, quando eu comecei a conversar, o pessoal começava a zoar, e eu ia muito no embalo também, eu também zoava com um, zoava com o outro, e aí eu comecei a me soltar um pouco mais. No começo é lógico, no começo você fica calado, um zoa aqui, outro zoa ali, você não conhece ninguém direito, então você é inseguro pra caramba, né? Nunca tinha tido esse tipo de envolvimento. E aí, depois de passar de tempo, mas eu consegui levar isso aí, tirar de letra. E aí em Diadema, aí você ficou até... Não, em Morando em Diadema eu Diadema. fiquei até a fase entrar na adulta. faculdade, até praticamente a fase adulta minha. E como foi essa fase migrando ali da adolescência, terminando para começar ali 18 anos, mais ou menos? Depois dessa fase, aí estudei, trabalhei na Caixa Econômica Federal, como estagiário mirim, né? Conheci muitas coisas. E Diadema, você sabe que você aprende tudo ali, né? Na marra. Jogava na marra, brigava. Era adolescência normal. Daquela época da década de 90, 90 e pouquinho, 96, 97. Jogava bola, tudo. Começou a andar para um lado de um pouquinho meio errado.
né? Diadema. É, Diadema. É, bem isso mesmo. E aí eu entrei na faculdade, né? Terminei meus estudos, tudo. Ali. Estudou sempre em escola pública? Pública, Sempre pública. Reprovei. Deu trabalho. Dei trabalho. Essa fase aí foi bem difícil para meus pais. Né? Aí eu cheguei, fiz supletivo para poder conseguir passar, né? Mas consegui. Minha mãe sempre lutando ali, cara. Guerreira. Minha mãe, meu pai sempre ali me ajudando. E me formei, saí da escola e fui para a faculdade, que foi a parte mais complicada no começo, né, ali, da minha vida, onde eu comecei a conhecer muitas pessoas. E você sabe como que é a faculdade, né? No começo ali você chega deslumbrando de tudo. Coisas que você nunca viveu, a liberdade. Já foi a faculdade direto de odontologia, já foi a... Engraçado que eu não ia fazer odontologia. Quando eu cheguei na porta da faculdade, eu não sabia nem o curso que eu ia fazer. Pra você ver o nível de insegurança que eu ainda tinha e não percebia. Eu cheguei na porta da faculdade para fazer a inscrição, para fazer o vestibular. Isso em 99. Comecinho do 2000 já. Tava com 19, 18, 19, 20 anos quase. Eu cheguei na porta da faculdade com a minha mãe, eu fui com ela, lá na Unip, ali na Bacelar. Uhum. E não sabia nem o curso que eu ia fazer. Eu falei, vamos fazer farmácia? Não. Vamos fazer fisioterapia? Ah, não sei. Mas gostava dessa área, Área então. de saúde. Saúde. Área de saúde. E aí, minha mãe falou, faz odonto, porque a minha família praticamente toda é médico e dentista. Então já tem tá no tenho, acho que são 3 tias dentistas, tenho mais 3 primos dentistas também, tenho um primo médico, eu tenho uma tia que é médica. E aí eu entrei na faculdade, lá passei, fiz odontologia, passei na faculdade no vestibular, legal. E ali naquele momento eu comecei a ter uma certa liberdade e conhecer muitas outras coisas, sabe como que é, né? Muita festa, muita bagunça, chegar tarde. Aí foi a época que eu desandei um pouquinho ali, né? Foi um pouco de ovelha desgarrada da família cristã, tradicional. Você já era cristão ou não? Não era. Mas aí eu já desandei de vez ali naquele lugar. Cara, A culpa é da faculdade, tá? A culpa não é sua, não. A culpa é da faculdade, né? É difícil, cara. É difícil você segurar a bronca lá. Mas dá, porque eu via muitas pessoas... Hoje, outra cabeça, né? Você olha e você vê que tinha outras pessoas que conseguia levar a faculdade a sério mesmo. Você falou que sua família era de médicos, dentistas, né? Você tinha... A questão, quando você tem na família esse grupo, ou te facilita ou te pressiona. O que aconteceu com você? Facilitou ou pressionou? Olha só, na verdade eu acho que eu nem pensei nisso. Porque os meus parentes que são médicos, dentistas, eles não eram tão próximos meus. Minhas tias mesmo, elas moravam em Salvador. Eu estava morando em São Paulo. Minha mãe é professora, aposentada. Meu pai, hoje, ele é advogado, mas ele, na época, ele era formado... eu acho que ele estava fazendo direito. Ele estava começando a fazer direito. Tanto que ali na Unip também. Quem conhece ali, sabe que tem o campo da Bacelar, da Altinarante. Quer dizer, seu pai fazia faculdade com você. No mesmo lugar ali, cara. E peraí, um se perdia e o outro tava sério? Algo tá errado aí, né? Você aprontava e ele sério? Ele sério, pior que é verdade, era isso daí mesmo. Era isso daí mesmo. Porque meu filho. Era muito próximos ali e eu acho que ele só não conseguia me acompanhar muito porque ele estava muito sério. Então ele estava sempre estudando e eu, por outro lado, nem tanto assim, né? Mas foi essa época daí foi bem difícil para minha família, né? Porque eu estava deslumbrado com tudo aquilo ali, com todas as facilidades de tudo e conhecendo muita coisa que eu não tinha vivido com tanta intensidade,
E faculdade é Era um festa. menino tímido, né? Um menino que mal saía e quando sai, né? É. Parece que descobre o mundo, né? É bem isso daí mesmo. Né? E você não tem um limite. Tinha que colocar um termostato em mim ali pra descobrirem ali e para falar, opa, tá esquentando, Fé. Para. Você falou, eu tenho crédito, na infância eu era tão quietinho, vou descontar aqui. Eu acho que foi isso aí mesmo. Eu acho que eu acumulei tudo para poder na faculdade desandar um pouco. Mas né? aí, mas a faculdade conseguiu ir até o fim? Como é que Cara, foi? aí eu parei a faculdade, porque eu tava tão. Parou no meio. Parei no meio. Parei no meio, não. Na verdade, eu concluí ali, tava, já não ia, eu tinha passado algumas matérias e outras matérias não. E aí eu parei, né? E a faculdade de odontologia naquela época era muito caro. Hoje continua Hoje é caro, caro. mas era muito caro. Porque, pra você ver, o salário mínimo lá na década. No comecinho dos anos 2000 era, acho que R$ 150, R$ 200, 250. Era mais ou menos isso mesmo. Acho que o salário mínimo era isso. Uhum. Né? O valor é uma discrepância. E a faculdade que pagava ali era quase R$ 2.000. Muito, hein? Se você for ver Comparado por proporcionalmente, hoje, sim. o salário mínimo era 10% do valor da faculdade. Uau. Então, é muito alto e era sacrificante lá. Só que, cara, minha cabeça tava pensando em Em outras conhecer coisas. outras coisas. Não tava pensando nem no sacrifício que minha mãe, meu pai Você estavam Eu trabalhava acho que a com cabeça o do quê, seu né? pai, eu vou me formar para processar meu filho. Provavelmente era Seu isso que pai tava tava passando, né? pensando Falando agora, ó, eu tenho que eu tenho que informar para poder dar um jeito nesse cara aí agora. Você trabalhava com o quê na época? Eu trabalhava? Em dar Nada. trabalho para. Meu trabalho era Meu dar Deus. trabalho. Era dar trabalho. Entendi. Era dar trabalho. Né? E aí eu parei, cara. Eu parei. Minha mãe chamou lá, nós conversamos e tal. Teve uma conversa muito séria naquela época, né? E aí, como eu tava muito envolvido com isso daí, com coisas erradas e Era tal. influência, era... Mas eu acho que Era. era influência porque eu era influenciável. Eu era muito influenciável justamente por causa eu acho que, timidez que eu tinha. Né? Eu acho que minha esposa é terapeuta hoje. Né? E ela fala muito de traumas de infância que você carregou, que repercute de muitas coisas que você faz hoje. Muitas coisas que você não entende o porquê ela tem o início, o significado lá atrás. E a gente precisa identificar, né? Então, eu acho hoje que era um pouquinho do... Não sei por quê. Eu acho que era um pouquinho de algum trauma, Queria alguma ser coisa. aceito. Eu queria ser aceito, era isso, pô. Acho que Queria era ser questão de aceito. querer ser aceito mesmo. Então, você acaba indo... Pra você ver, na faculdade, eu lembro muito bem porque eu era ponto de referência lá. O único negão da faculdade de odontologia ali né? Então, todo mundo me conhecia, do primeiro ao quinto ano. Todo mundo sabia quem eu era. Tanto que, naquela época, tinha muito trote. No terceiro dia de faculdade, eu Você tava é dando... alto, tentaram te dar trote. Não, me deram trote de tudo, tal. Mas no terceiro, eu deixava levar, vamos embora. Porque eu sempre tive essa facilidade, sempre tive não, né? Eu acho que eu aprendi a ter uma facilidade de me relacionar depois que eu passei lá em Diadema. Uhum. Então, para eu ser aceito, eu acho que eu ia na brincadeira, não levava a sério. Até as coisas que meio que me magoava, tal, tudo assim, cara, eu vou levava na brincadeira para fugir do confronto, para não confrontar. Né? Eu falo de aceitação porque é o seguinte, eu lembro, eu sempre conto essa história minha, né? Eu lembro de uma época que eu, na escola, nós saímos pro intervalo, né? Aí todos os dias a gente fazia uma rodinha ali no intervalo e ficava conversando e tal, intervalo rápido à noite, né? Estudava à noite. E todos os meus amigos fumavam. Só eu que não. E aí eu me sentia mal com aquilo. Impressionante, né? Você quer tanto ser aceito que eu me sentia mal. E aí o que eu fazia? Eu pedia pra... Não, dois aí, deixa eu ver e tal. E pedia. Aí daqui a pouco eu tava pedindo um cigarro emprestado. Daqui a pouco eu ficava tanta vergonha de pedir um cigarro emprestado
que eu ia lá e comprava o meu cigarro. E eu comecei a fumar assim, na necessidade De mostrar De pra mostrar pros pessoa. outros. de Mas ser é isso mesmo. inconsciente, né? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Comigo foi a mesma Tem uma coisa. história assim parecida com você, de alguma coisa que você fez que Não, comigo talvez foi a você mesma lembre? coisa, é justamente isso daí. É, eu comecei a fumar cigarro, a fumar maconha, justamente nesse embalo De querer fazer de parte querer da parte roda. da roda. César, e você teve uma situação assim, você é de Diadema, Sim, Rosinha não é um bairro tão ruim, mas não é um bairro rico. sim. Aí, de repente, você vai para uma faculdade de odontologia cara. Então, você saiu de um lugar, vamos, classe média, e de repente você se encontrou com Um um pessoal grupo, de outro nível, um pessoal de outro nível. Quanto isso te influenciou nisso É, daí? ó, Porque isso daí afeta bastante, demais. Você vai querer se mostrar para outra pessoa. muito, porque, pra você ver, todo mundo, quase todo mundo da minha sala tinha carro, cara. O pessoal morava em Alphaville, morava ali na Vila Olímpia, Vila Nova Conceição. Tanto que era um pessoal que tinha dinheiro. A aclimação ali, tinha um amigo meu, que o pai dele era endocrinologista, e nós fomos almoçar na casa dele. Porque a faculdade naquela época era horário integral, né? E a gente foi almoçar na casa dele. Cara, o apartamento dele lá era um apartamento por andar, gigantesco. Gigante, gigante, gigante. Quantas vezes a gente foi fazer bate e volta na hora porque tinha um dia da semana que a aula ia até às 2 horas da tarde. Tinha um intervalo às 10 até meio-dia, e depois tinha uma aula do meio-dia às 2, né? E aí ele surfava. Ele falou: vamos para Santos? Vamos. Ele tinha uma casa ali no Guarujá. Aí vamos. Aí Saía da aula a e gente ia. saía 10 horas da manhã da Matava aula. as últimas. Saía 10 horas da manhã da aula, a gente ia para o Guarujá. Ia eu, ele, mais 2 amigos e mais 4 meninas da sala. Ia lá pro Guarujá. Nossa, uma dessa daí eu quase morri afogado. Dessa metida aí de. Ele surfava, o outro cara surfava também. E você Um queria fazer tirava a parte. foto e eu não fazia nada. Andava de Eu skate. tava olha. lá, eu andava de skate. Ah, vai ser igual, né? É. E aí nós fomos pra lá nesse dia daí, nós fomos pra lá na praia, na areia com as meninas lá, eles estavam surfando, o outro tava tirando foto. Aí o outro falou: você vai lá tirar foto lá, tal. E nossa câmera a prova da água, tal. E eu fui lá. E aí eu entrei num lugar que tinha uma correnteza que eu tentei nadar, não saía. Aí eu nadando, ele falou: vamos pra. Aí eles saíram, foram pra praia. E eu lá, tentando sair, não conseguia. Aí chegou, lembro até hoje. Chegou, tinha uma montanha aqui assim de pedra, bem alta, e dentro do condomínio tinha segurança. E o segurança, ele veio aqui, salva-vida, falou: tá tudo bem? Aí eu olhei pra praia, a gente tava as meninas olhando, e o segurança ali, eu falei: tá tudo jóia, fica tranquilo. Pô, já tava morrendo, cansado. Aí esse meu amigo, ele veio, o Tomás. Ele veio com a prancha, eu disse: tá conseguindo sair daí? Eu falei: não, cara, eu não tô conseguindo, velho. Ele toca a prancha, ele empurrou a prancha pra mim aqui assim, aí eu peguei a prancha, aí ele esperou ter a onda, ele me empurrou, aí eu saí, e aí ele já tinha conhecido a manha, já sabia como sair daquele lugar. E aí ele saiu, e eu fui pra praia e tal, tentando dar uma de bonzão, mas todo mundo percebeu, né, que eu quase fui afogado ali, né? Mas era umas coisas assim que eu fazia, né? Então, e aí, no final do ano, assim, minha mãe me chamou, meu pai. Eu lembro até hoje, foi na casa do meu irmão e tal, aí conversaram, né? Deram uma chamada em mim, né? Colocar a mão na consciência. Que eu tava muito Que ano da faculdade isso aí? No primeiro ano. Primeiro Isso ano. foi o primeiro ano. O seu irmão tem influência sobre você, então. Tem, bastante, bastante. Que bom. E aí, era mais velho, 7 anos mais velho do que eu. E aí. Né, ele tava muito desandado com tudo. Ele tem 50 anos, seu irmão. 50. É uma idade sábia, uma idade Aí sábia. sabe, né? Eu tenho 50. Aí, tá vendo? Uma idade sábia. E aí, nessa época daí, cara, eu tava bem desandado mesmo, assim. Minha tia, ela passou num programa chamado PSF, da prefeitura não. Ela é médica, e ela foi para esse programa do PSF lá do Maranhão, que é da governo federal.
E aí ela procurou uma cidade mais próxima para morar, porque a cidade que ela foi mandada para ser médica era uma cidadezinha, um povoado. Ela falou, não vou morar aqui e tal. E ela procurou uma cidadezinha para morar e ela achou uma cidade ali do norte do Piauí, chamado Parnaíba, que é o biquinho do Piauí ali. De- as- ali é só pro oceano a nado, não tem mais nada pro Brasil ali. Você vai atravessar ali o oceano. E aí, minha mãe, conversando com ela, falou: Sandra, manda o César pra cá, né? Eu conheço aqui o prefeito, ela tem muito envolvimento político. Ela falou: manda o César pra cá, vamos ver se a gente consegue alguma vaga pra ele aqui na estadual, ele faz o vestibular Você aqui tinha e quantos tal. anos? Eu tava com 20 anos, 21 anos. 21 anos. 21 anos. 21, isso mesmo. E aí minha mãe conversou comigo e tal, eu falei: não, vou, mãe, vou porque cara, tá dando muito dor de cabeça aqui. Mas o que passou na sua cabeça pra você ter essa. Porque é difícil um jovem chegar, aceitar essas coisas dos pais e nem morar no Piauí. Ó, eu sempre respeitei bastante em questão do que meus pais falavam, né? Eu nunca fui. Eu tinha uma certa rebeldia, mas uma coisa boa que eu sempre tive foi essa questão de respeitar. Eu acho que por causa da minha criação também, de respeitar o pais, de nunca, não tentar bater de frente com eles. Hum, Né? Mesmo contra a vontade, eu até faria algumas coisas por causa deles. E quando ela falou pra mim, eu coloquei uma mão na minha consciência e falei, cara, eu tô. Porque nessa conversa aí que nós tivemos lá, na casa do meu irmão, até meu tio tava lá também, falaram bastante coisas pra mim e tudo, e sabe, Você foi sabatinado. Foi, totalmente, totalmente. Sério, a cara. família sentou e falou: Senta aí, César, senta aí, cara. senta aí, César. E agora? Então você saiu dali sem Caramba. escolha. Não, mas eles falaram muita coisa que eu coloquei a mão na consciência ali e falei, cara, Foi amor. eles têm razão. Foi amor. Razão. Foi. Foi amor. É. Foi. Eles colocaram, a família se uniu. Se uniu por amor, é por amor mesmo, né? Que eu acho que é a única arma que a família tem para poder tentar tirar um jovem que está deslumbrado com o mundo. Você tem uma palavra naquele dia lá que você viu, puxa, que seu irmão tenha falado, seu pai tenha falado, sua mãe falou, putz, Eu acho isso que aqui me chocou, isso não- me tocou. não teve uma palavra, mas teve a atitude deles de se reunirem para poder. Porque eles poderiam muitas vezes falar o quê? Cara, tá dando muita dor de cabeça, velho. Vamos largar esse. Ó, você quer, não quer, não quer, César, eu vou tirar daqui, você vai trabalhar e se vira. Não foi algo que você ouviu, mas sim o que Assim, você sentiu, sentiu na hora, foi isso. Porque todo mundo se reuniu, você vê que todo mundo se reuniu pra. Cara, não vamos perder ele. Vamos trazer pra perto aqui. Foi esse, o sentimento foi esse. Muito legal isso, hein? Sensacional. É. Sua tia, seu tio, seu irmão, seus pais, muito legal. Foi esse o sentimento que eu tive, de, cara, não vou Talvez afastar ele, vou trazer o pra perto. sentimento que você buscava nas coisas, na faculdade, né, entre os amigos ali, de aceitação, você teve aqui, né? Você Isso. sentiu o afeto, o amor ali É. na Aqui sua eles casa. são familiar, hein? Foi esse Aqui eles sentimento. são familiar. E aí, isso daí ganha a gente, né, cara? Não tem como você. Você começou o podcast falando, eu sou filho de pais casados, É. de pais unidos até hoje, e aí, o que a união faz aí com a família. Continua. Só gostei, achei sensacional. E é isso aí. E aí, eu acho que foi isso que deu esse choque em mim, em questão de, cara, vamos fazer essa mudança que tem que ser feita. E aí foi quando eu fui pro Piauí. Eu fui morar lá no Piauí. E aí minha mãe veio junto também, né? Ela sempre do meu lado, para poder tentar estabilizar ali, né? Eu não conhecia nada. Minha mãe foi na frente, conheceu o pessoal. Minha tia tava morando lá. E aí, logo depois ela voltou e aí eu fui para lá também. Aí eu fiquei um tempo na casa dessa minha tia, né? E aí, com a minha mãe e tal, tudo. Só que a gente poderia ficar na casa dela para sempre, né? Minha mãe falou, ó, eu vou ter que também, não posso ficar aqui também morando com você aqui. Minha vida tá lá, em São Paulo. E aí, abriu uma loja de... Minha mãe é evangélica, né? E aí, eu tava
bem afastado. Eu cresci em berço evangélico, meu pai, meu avô, pastor de igreja, tal, tudo. Mas eu não tava vivendo isso daí. E aí eu fui pra lá, a amizade que eu tive, minha mãe tinha ali, era só o pessoal da igreja, que era quando ela foi com a minha tia. Elas conheceram bastante gente de igreja, começou a frequentar uma igreja lá. E aí abriu uma loja pra mim, pra eu cuidar, pra eu me manter, na verdade, uma loja de artigos evangélicos, de Bíblia, de... Falou, César, ó, tá Interessante. aqui e você vai morar aqui nessa pousada. Bem do lado da pousada, de uma pousada que era de uma mulher dessa igreja que a minha mãe Sua mãe montou conheceu. pra você. Montou pra mim. Pra você ganhar, ter o Pra, eu, ganha-pão. pra não ficar tendo que ficar me bancando. Uhum. Falou, toca a sua vida aí, monta aqui, sua tia tá aqui com você também, né? Porque a Socorro tá ali com ela e você Se vira aí. se vira, Eu depois você vai recomendo. fazer. Na verdade, ela queria me tirar daqui pra colocar em um ambiente diferente, né? Mas funcionou. De tímido, de deslumbrado, agora empresário. Piauí. Ponto de inflexão. No Piauí. Ponto de inflexão. Boa flexão. É, foi aí eu fui pra lá, né? Pro Piauí, tocando essa. Eu fiquei no Piauí 3 anos. Morei lá 3 anos. Lá no primeiro ano, eu comecei a ir pra essa igreja, né? Aí me converti ali. Conheci a minha esposa. E legal essa história. Essa história é legal. Conheci minha Ah. esposa. Eu fui pra lá com um propósito, cara, de fazer Sua faculdade. esposa é piauiense? Não, ela é cearense. Puxa vida, eu não E o conheço que- nenhum e o- piauiense. Meu Alguém conhece? pai. Meu pai. Seu pai é piauiense? É o único, né? Então, É o único. é o único. Agora, Ela é do Ceará, Mas você conheceu ela onde lá? no Piauí. Não, sim, mas Na igreja. na igreja. Na igreja, na igreja. Eu fui pra lá com o propósito de estudar. Minha tia me chamou pra ir lá pra conseguir uma vaga pra mim na faculdade estadual do Piauí em odontologia. E aí eu fui pra lá, eu fiquei 3 anos. No primeiro ano, eu conheci a minha esposa, aí eu comecei a namorar. No segundo ano, eu noivei. No terceiro ano, eu casei. No dia que eu casei, no dia seguinte, minha lua de mel foi no ônibus vindo pra São Salvador. Paulo. Ah, Salvador. Fui pra Salvador. Salvador. Eu fui pra lá, eu falo até hoje pra ela, que eu fui pra lá só pra conhecer ela, pra buscar, pra buscar e pra vir, né? Interessante. Saí daqui, eu não estudei um dia na faculdade, não pisei o pé na faculdade lá. Meu Deus. Fiquei os 3 anos só pra conhecer ela. Eu falo que foi algo que Deus fez mesmo pra poder vir aqui te buscar E a voltar. loja de artigos evangélicos deu certo? Cara, Vou ver com o empresário. no começo até que deu. E depois? No começo, porque aquele Qual é o nome da sua esposa? choque. Júlia. Júlia. A Júlia fala, namora um empresário aqui, tipo... Não, tinha uma loja. De São Paulo, montou uma principal. loja. Qual que era o nome da cidade? É Parnaíba. É lá em Parnaíba. Parnaíba, na avenida principal dali de Parnaíba, uma loja grande, né? Grande mesmo, tinha tudo. Aí começou vendendo legal, porque era uma novidade, então você se empolga, tá entrando dinheiro, né? Não tá saindo muito dinheiro, tá conseguindo vender bem, se manter. Me achava rico, né? Morando na pousada. E com o passar do tempo, só que eu nunca... Naquela época eu não sabia nada de gestão. Não sabia nada de nada, na verdade. Gastava mais do que ganhava. Não, totalmente, né? Eu não tinha noção de estoque, de fluxo de caixa, de nada, zero. Nem de marketing, muito menos marketing. Né? O negócio era ficar ali na lojinha ali Só sentado, cuidando. cuidando. Entrou gente, eu ia lá atender, vendo uma Bíblia, vendo um CD, tinha muito CD naquela época, né? Aí começou a ficar ruim, aí nós começamos a vender outras coisas, artigos de presente, ursinho de pelúcia, outras coisas diversificou. também, né? Tinha que Quer dizer, diversificar. o cinto apertou, você já... Eu precisava de outra coisa, né? Precisava aumentar, porque não estava dando muito dinheiro aqui. A Júlia te ajudava? Não. Nem um pouco. Mas Mas já, então, daí, porque a gente estava ainda no primeiro ano, onde Conhecendo, tava, né? ela ia lá, tudo, o pessoal ia, mas não tinha como ajudar muito mesmo, não. Não é nem culpa dela, nada disso daí. e não, ela mas não foi tinha. parar no Piauí por quê?
A irmã dela mora lá. Ela nasceu no Ceará, em Viçosa, João dos Vieira. E a irmã dela morava em Parnaíba. O cunhado dela, Siqueira, ele tinha uma farmácia na época. Ele era dono de uma farmácia lá. E aí a Júlia foi pra lá, ela era adolescente, ela foi pra lá pra poder estudar, fazer as coisas, porque onde ela morava era bem interior, né? Então não tinha muita coisa. Aí ela foi por essa Parnaíba pra poder tocar a vida dela, né? Que ali ela não ia ter muito futuro, então ela foi pra lá. Em Parnaíba teria. Então E achou o futuro. foi pra me conhecer, na verdade. É. Foi lá com um propósito, né? E aí o negócio começou a ficar ruim dessa loja de Artigos de evangélicos. artigos evangélicos, que virou artigos de presentes, artigos de versos. E aí, como daqui a pouco eu via que não tinha mais minha mãe, porque minha mãe comprava as coisas aqui e mandava pra mim, né? Só que agora ela não, minha mãe e meu pai, só que agora ela não tava mais recebendo dinheiro de lá pra cá. Era só mandando as coisas, só saindo. Aí você ela começou a falou, dar trabalho à distância. à distância. Porque tava quebrando, eu tinha que manter, tinha que pagar pousada, almoçar, tal. E aí começou, aí eu saí da pousada, fui morar em uma casa lá, né? Então tinha o custo da casa, de manter tudo. E começou a quebrar. Começou a não ter mais dinheiro, não ter mais dinheiro, não ter mais dinheiro. Até a hora que falou assim, vamos fechar, que não adianta muito, porque não vai... Tem uma pergunta não tem curiosa. dinheiro, Tem uma tem pergunta dinheiro. curiosa. Vamos ver. Pergunta curiosa. Vai. E a gagueira? A gagueira tinha ido embora já. Já tinha, já. Ela foi Mas no avião embora? Como é que foi? Mas sabe que eu fiz fono. E eu pesquisei bastante sobre isso daí. Eu uso até hoje algumas técnicas para poder não ter essa gagueira. Porque falaram que a gagueira é justamente por causa de um pensamento muito acelerado. Eu penso muito rápido e eu quero falar da mesma maneira que eu penso. E eu acabo atropelando. Até hoje, minha esposa briga muito comigo, porque tem vezes que eu tô falando e eu como Dá letras. umas travadas. Eu como algumas palavras, como algumas letras. Curioso, você fala bem. É. Você fala muito bem. Ainda bem, obrigado. Coisa que é pra falar no plural, e quando eu vou falar, eu falo no singular, mas porque eu comi uma das letras. Não, Então, se você fala no singular, é que você é diadema. né? Você é diadema. Eu sei que a gente tá correndo aqui ainda, né? Eu sou diadema, eu sou do lado de diadema, O povo- pessoal, só pra saber. O povo lá de Diadema lá vai estar. Eu falo assim né? também. Mas, Mas essas coisas assim me ajudaram muito. Eu paro para pensar muito. Você vai ver que muitas vezes eu tô falando, aí eu dou uma parada, respirada, aí eu vou e falo mais uma coisa. Mas eu tenho também uma pergunta. Eu tenho uma coisa curiosa. Lá no Piauí, tô sem dinheiro, tá falindo o negócio, vou casar. Como assim? Ideia maravilhosa Como essa, né? assim? Foi! Mas foi. E foi louco que foi só por amor mesmo, cara. Não foi nem pensando em nada, cara. A Júlia trabalhava lá na farmácia, Eu não? trabalhava na farmácia, trabalhava lá com eles, tudo. Mas E como que você convenceu ela? foi amor. Não tem como, né? Amor não precisava convencer. Você tinha Só. 24 anos, mais ou menos, você tinha. Eu casei com 23. Casei com 21, 22, 23, isso mesmo. Com 23 anos eu casei. E ela tinha quanto? Ela tinha 24, ela era um ano mais velha do que eu. Ela tinha 24 e eu 23. E aí vocês Casei já novo. vieram E aí embora? eu Foram pra Salvador. eu casei, teve uma festaça lá, né? E é louco que a gente nem... Bancada por? Quem bancou essa festa? Sua mãe Pelos de pais, pelos meus pais. Mas foi mesmo. Porque em momento algum, eu pensei como eu iria me manter. Louco isso daí, né, cara? Doideira. E o pior que, mais louco ainda, é que minha mãe me incentivou, cara. Ela falou, eu preciso fazer alguma coisa pra poder segurar esse cara. Senão, deixar ele muito solto, não dá não. Mas aí eu casei. No dia seguinte, eu já fui pra Salvador. Porque meu avô, ele teve câncer de próstata. E ele fala até hoje que eu era o neto que ele mais gostava, que ele queria estar mais próximo dele. E ele queria que eu ficasse com ele lá nesse período. Daí ele estava bem mal já. E aí eu fui para Salvador por causa dele.
Pra ficar mais próximo dele, ficar com ele ali e tal, tudo. Ficamos 6 meses lá e ele faleceu. E aí, ele faleceu, eu morava ali em Lauro de Freitas, em Salvador, é um município próximo ali de Salvador, pertinho ali, 40 minutos, como fosse Santos e São Bernardo, né? E aí eu vim para São Paulo. Aí depois eu vim para São Paulo aqui. E a Júlia A já E aí Júlia quando eu veio vim para junto? São Paulo, eu vim e voltei para a faculdade. Agora essa história que eu quero ouvir melhor. Essa história. O que passou na cabeça? Você já tinha praticamente desistido. Eu já tava desistido. Você. Ah, quebrei lá, quebrei aqui em São Paulo, minha família me mandou pra longe, quebrei no Piauí, casei. E aí, foi a mulher que fez isso com você? O que aconteceu pra ter essa virada de chave? Não, Eu mas falava, vou voltar. eu sempre tive dentro de mim ainda esse desejo de me formar. E porque minha família toda, praticamente toda, minha família é formada, né? E eu não queria carregar esse estigma Hum. de ser o único. E eu acho que eu nunca morreu em mim essa frustração de não ter me formado, de ter iniciado a faculdade, trancado, ido para lá, fiquei 3 anos lá e não estudei hora nenhuma. Quando eu voltei para cá, eu achei essa oportunidade. A mensalidade foi lá para baixo, eu ganhei um bolso, alguma coisa assim. Não lembro direito como que foi no começo ali, mas meus pais sempre me incentivaram também. Legal que eles sempre estavam me incentivando, sempre estavam do lado ali, me incentivando a melhorar, né? E eu tinha, querendo ou não, eu estava casado agora, eu precisaria manter ela de alguma coisa. Eu não tinha profissão nenhuma. Como que eu iria manter ali? Ia ser porteiro, com todo respeito, né? Entendi, um salário, né? Não, mas eu tava pensando em questão de salarial mesmo, né? Em questão de, poxa, eu quero ter uma vida legal, né? O meio onde alguns lugares onde eu vivi, pessoal, era a influência que eu tinha. Tanto na faculdade, eu via os pessoal com muito dinheiro, eu via a minha família, todo mundo ali se dando bem, meu irmão, ele estava bem legal financeiramente. Falei, poxa, cara. Você veio morar com seus pais. Não, eu vim morar lá na Zona Norte. Meus pais moram aqui em São Bernardo. Hum. E eu fui morar na Zona Norte de São Paulo, ali na Vila Maria. Vila Maria. Porque era bem ao lado da faculdade, da Uniban. Hum. E aí eu entrei na faculdade. E aí eu fui. Era integral ou era noturno? Como... Era integral. E você não trabalhava? Não trabalhava também, não trabalhava também. Meus pais ali, bancando. Ele falou, vamos ver se. Eu acho que era uma segunda chance, né? Segunda chance. Era uma segunda chance ali. Você Falou, pô, agarrou. fui pra lá, vamos ver se voltou modificado alguma coisa. Se teve essa virada de chave, casou, tem que ter um pouco mais de maturidade, né? E aí eu fui pra faculdade lá na Uniban. A Júlia pegava no seu pé? Bastante, bastante. Ela começou a trabalhar também. Numa loja bem do lado da faculdade. Era muito engraçado que eu morava em uma rua, a faculdade, atrás da faculdade eu morava. E ao lado da faculdade tinha o McDonald's e tinha a loja onde ela trabalhava também. E ela começou a trabalhar naquela loja, tudo pertinho ali. E aí eu tocando, estudando. E como não cair nos mesmos erros? Então, cara, quase. Como não cair? Quase porque. Pô, pergunta perfeita. Porque veio as situações foram criadas, né? As situações foram criadas. E aí, caberia a mim agora não cair no mesmo erro 2 vezes, né? Na mesma falha, 2 vezes. Eu até fiz parte do diretório acadêmico lá, tudo. Começou a ter festinha, começamos aí, só que aí eu já estava na igreja, então já estava alguma coisa tentando segurar, também minha esposa também já segurava um pouco mais, né? E aí eu tive que colocar um pouco a mão na consciência e falar, cara, eu sei onde vai terminar Já sei, esse filme daí, eu sei onde vai dar. Cara, tô tendo uma segunda chance aqui, ou eu agarro essa, ou você já tinha pode tido ser a um última. sinal lá no Guarujá, se afogando. O sinal foi lá. É isso mesmo. É. E aí eu falei, caramba, eu preciso, não posso deixar isso acontecer novamente, né? Uhum. Mas não foi fácil também não, tá? Foi difícil.
Uma luta diária. Diária, matando um leão todos os dias. E aí, engraçado que lá, a Uniban, aconteceu alguma coisa que eu não lembro o que foi. Com a faculdade, que tava mal das pernas, tudo. E a gente trancou e transferiu O curso, o curso para FMU ali na Vila Nova Conceição. caríssimo, enfim. Muito, FMU. muito. Em frente ali na Avenida Santa Amaro. Né? E ali... FMU patrocina a gente, é excelente faculdade. FMU é ótima. É caríssimo, mas é ótimo. É ótimo. Fantástico. Isso. Mas era Patrocínio aqui. ótima mesmo. O laboratório de lá, perfeito. Sensacional. Laboratório perfeito, sensacional. Sensacional. E aí eu fui pra lá, né? Também, mesma coisa, querendo cair no mesmo erros e tal, mas consegui. E aí eu, muita luta e tal, mas só que mais focado, tava muito mais focado, notas melhores, tudo muito. E aí passei com louvor, me formando, dentista, Se formou na dentista na FMU. Sensacional. Sensacional. Na FMU. E aí FMU. começou a vida de adulto, né? Chegou a parte de... Formou. Já tinha filho, não? No último ano da faculdade, no meu último ano de faculdade, meu filho nasceu. Ele nasceu... Você ainda não estava trabalhando. Não. Recapitulando sua história. Quebrado, sem essa empresa quebrada, vou casar. Não tenho emprego, não tenho nada, acabei de me formar, vou ter filho. Pra você ver, ó, Grandes sou desafios. um brasileiro normal. Pessoas Que faz comuns, loucura. histórias extraordinárias. Mas são escolhas, cara, que dificultam a sua vida. Graças a Deus eu tive, querendo ou não, Orientam, né? apoio. Orientam, né, cara? Eu tive apoios, porque tem bastante gente que não tem esse apoio, né? Que passa pelas mesmas dificuldades, porque eu lembro que tinha um menino, até esqueci o nome dele, lá na faculdade, que ele casado, com uma filha pequena, morando do lado da faculdade com a esposa e fazendo faculdade também ali. E aí a esposa tinha que trabalhar pra caramba, ele tinha que fazer uns biquinhos, tudo pra poder se manter ali. E você vê a força de vontade dele pra poder, cara, sair Nesse dessa meio situação. tempo, seu pai se formou também em Direito Não, meu pai já tava formado, isso e daí. ele já estava exercendo. Já tava exercendo, meu pai já tava exercendo e não me processou. Ainda bem, né? Ainda bem. Né? Meu pai já estava exercendo já, né? E aí quando eu me formei, meu filho nasceu em junho, dia 1º de junho, e eu me formei no final do ano. Né? Ele tava com 6 meses quando eu me formei. E aí eu comecei, mas eu saí de lá já trabalhando, já. Só que você acabou de se formar, você não sabe nada direito, você é muito inseguro, que já era o normal, meu mesmo, né? E trabalhando pra caramba, trabalhando tipo 10 horas para ganhar R$ 1.500. Eu ganhava, na época, R$ 150 por hora. Eu trabalhava 10 horas, eu ganhava... Não, 150 não, perdão. R$ 15 por hora. R$ 15 por hora eu trabalhava dentista. Em 2010, isso, mais ou menos. Quando? Finalzinho de 2008. Não, de 2009. Em 2009. 2010, né? Em 2010, isso mesmo. 2010. 2009 você se formou. Por mês 2009 e 2010. Isso daí, trabalhando... ganhando pouquinho. Não tava você não tinha clínica, não tinha. Não, mas eu tinha feito estágio no Tatuapé em cirurgia bucomaxilofacial. Estágio. 2 anos de estágio. Lá. E aí eu terminei o estágio e eu fui fazer a residência, fui fazer a especialização, tudo. Aí foi depois quando eu comecei a fazer a especialização em implantodontia, cirurgia bucomaxilo, tudo. Aí foi quando eu comecei a melhorar de vida, saber o que era a vida adulta, de verdade. Né? Apesar que eu já sabia, já porque eu já estava morando em outro lugar, aqui na Zona Sul, né? E
E aí eu decidi abrir um consultório, né? Porque eu tava, poxa, só trabalhando pros outros, só trabalhando pros outros, só trabalhando pros outros. Eu falei, vou abrir um consultório aqui em São Bernardo do Campo. E aí eu abri um consultório ali na Prestes Maia. Sozinho. Assim, só uma coisa. Quando você se formou, a reação da sua mãe, do seu pai, qual é o nome da sua mãe? Sandra, Sandra. Dona Sandra, esse cara aqui. Dona Sandra, esse é o nome do seu pai? José Clóvis. José Clóvis. Como foi? Porque assim, putz, foi Pô, uma... Foi luta, né? Foi 10 anos. É, Foram 10 anos. de parar e Começou com 19, começar. terminou em 2009. É isso mesmo. Como foi eles ali te vendo? Qual foi sua reação de vê-los também? Que eu cara, cheguei... é gratificante porque eu carregava uma frustração por não ter me informado lá atrás, na época que eu tive. Começo como da maneira correta, eu parei, tranquei e eu fui voltar depois de 4, 5 anos depois. Curioso, você era gago até na realização, né? Até na realização, justamente. Até na realização. Mas seu pai, assim, Não, a quando você alegria os deles, viu né? Alegria, na olhos no formação brilho, ali... brilho nos olhos. E aí, eu lembro que... Sua irmã se formou primeiro que você ou não? Quem? Sua irmã se formou primeiro que você? Não. Ah, tá. E aí, mas foi junto ali, viu? Mas, no dia da formatura ali, a formatura na FMU, eles tinham um concurso, um simpósio, na verdade, um congresso, de quando você se formava, na apresentação ali do TCC, você formava um trabalho, você fazia um trabalho e você tinha que ter uma apresentação, tudo, né? Então, concorreu com várias faculdades. E aí eu ganhei melhor trabalho, melhor apresentação. Que legal. Ali. Sensacional. Sobre enxertos ósseos, áreas autógenas, área standard, ouro. E eu tenho o banner, eu acho que até hoje, desse daí, né? Então... A sua volta foi com louvor, né? Não era de qualquer jeito também, né? Eu vou formar agora. Eu acho que foi a Júlia, hein? Ela ajudou muito, viu, cara? Ela deu um jeito. Curioso nome. Júlia César, né? Júlio César, né? É verdade, né? Imperadores aí. Pô, bacana, é verdade isso daí, viu? Não tinha parado pra pensar. 14 anos de... E aí... a gente... Eu formei... Fadados a serem grandes, fadados a serem nobres. Amém. Eu me formei, meus pais lá super felizes, né? Super contente com isso daí, né? Agora eu tenho um filho doutor. Foi difícil, mas formei. E aí eu fui tocar minha vida. Agora, numa nova fase, aí você tava na parte que você abriu seu consultório. Pois é. Eu abri o consultório. Na verdade, foi o seguinte. Eu aluguei. Porque eu trabalhava em vários lugares diferentes. Eu já fazia cirurgias. Então, eu fazia cirurgia para vários dentistas diferentes. Em vários lugares diferentes. Então, hoje eu estava aqui tava em São Bernardo. Outro dia eu estava no Taboão da Serra. Outro dia eu estava lá no Tucuruvi. Outro dia lá na Sapopemba. Cada dia eu estava em um lugar diferente. Osasco, Campo Limpo, Santa Amaro. Eu rodava São Paulo. Então não tinha vida, né? Quase não parava em casa. Saía de casa cedo e ficava rodando. Mas foi uma época que foi boa financeiramente para mim. E aí eu decidi abrir esse consultório, aluguei uma sala, aluguei de uma outra dentista, né? Só que acaba cometendo os mesmos erros porque eu tive que reduzir essas cargas horárias de ficar andando para muito lugar para ficar ali, né? Então a renda baixou bastante e eu ficava devendo aquele dinheiro dali, então o dinheiro entrava, eu comia. Entrava, você comia. Era uma coisa que eu ia perguntar isso aí. Você teve a experiência lá com a loja de artigos evangélicos, você não teve um conceito de empresário. Aí você falou, pô, agora eu vou ser o empresário. Não. Eu vou... Na faculdade você não cometeu os mesmos erros.
Você cometeu os mesmos erros? Pois é, eu não conhecia aquela frase ainda do Einstein, né? Insanidade é que tirar coisas novas fazendo com as mesmas atitudes. Foi a mesma coisa. Eu não conhecia ainda isso daí. E eu comecei. Você era um insano. Acabei cometendo os mesmos erros, né? Entrava dinheiro, saiu dinheiro, não comprava estoque, Nada, não nada. prospectava Nem pensava. cliente, não... Nada, não pensava em nada disso daí. Né? Não tinha nenhum expertise nisso. E o pior de tudo é você não ter expertise em uma coisa e você não procurar ajuda de quem tenha. É mais insanidade ainda, né? E eu passei por isso. É aquela história, Só você que não agora sabe onde tem uma está grama. errando, né? É. O pior que é verdade, isso que você Você não falou. sabe onde está errando e você não procura, é difícil isso, né? Isso que você falou é verdade, porque você, quando tá no meio do olho do furacão ali, cara, você procura a saída e você não encontra. E é uma coisa tão clara, hoje é muito óbvio pra mim, mas na época eu lembro que, cara, eu ficava desesperado. Tem uma frase, essa frase não é em português, mas é assim, quando você está desesperado, você procura a saída, mas tem muitas mãos. Você nunca procura as mãos. Tem mão estendendo para você. Tinha mãos É estendidas. justamente isso. Tinha muitas pessoas que eu poderia pedir ajuda. Pro próprio meu irmão mesmo. Ele já tinha o know-how. Ele é o quê? Ele é... Ele, na verdade, ele trabalha em uma construtora ali, né? Na verdade. É um ramo imobiliário. Você falou que tinha um agravante? O agravante que eu ia falar era que agora você tinha uma família, né? A Sim. primeira vez que você tinha quebrado lá, você tava sozinho, né? Isso. Agora você tinha... Agora eu tinha uma família para poder sustentar. Que a pressão fica maior. Né? A pressão é muito maior. E aí eu. E por que você não procurava ajuda? Você já parou Então, pra pensar nisso? Então, justamente por causa. Eu acho que era uma. Agora, antigamente eu queria uma aceitação. Agora eu queria uma afirmação. Eu queria me afirmar, eu queria mostrar que que eu era capaz. Boa também essa, hein? As pessoas têm isso. Aceitação, você até falou, e depois afirmação. Eu sou bom, eu consigo. Realmente, as pessoas caem nisso daí, essas duas coisas. E o erro, o orgulho é. Já vamos criar uma sigla. Aceitação e afirmação. A gente cai nisso. Cai nisso, cai muito Boa. nisso. Né? E eu acho que o orgulho, eu já falo, né? Ele precede a queda, né? Do homem. O orgulho precede a queda. Não tem como. E era isso. E você pediu ajuda pro seu irmão. Você pediu ajuda pro seu irmão. Não pedi ajuda pra ninguém. Você... Eu não pedi ajuda. E aí? Quebrou? Eu não pedi ajuda. Quebrou Quebrei de novo. novamente. Quebrou de Era, novo. mas era o O óbvio. óbvio. Nada diferente, nada do que. Porque eu tava seguindo uma cartilha certinha pra queda, pra quebrar novamente. Porque eu não estava fazendo nada correto ali. Tava com o desespero de ter que usar aquele dinheiro porque eu tinha que ser o provisor da casa, né? E para quem eu poderia pedir ajuda, eu não pedia. Justamente por causa dessa questão da afirmação, do orgulho. Fala, cara, eu posso, eu consigo. Não, eu sou formado aqui, eu não vou pedir ajuda. Eu me informei, Mas na só que- PMU, eu ganhei prêmio. Mas só que quando Preciso. você olha para hoje em dia, eu olhando, cara, a gente não consegue construir nada sozinho, né? Para eu me construir, para eu me formar, eu precisei de várias mãos ali me ajudando, me sustentando, na verdade, me dando suporte. Lógico, foi eu que fui lá fazer, tive que aguentar algumas coisas, suportar, estudar, fazer aquilo, tal, perder noite, mas eu tinha mãos me sustentando ali, né? A sua mãe e seu pai voltaram a te ajudar nesse período também? Do consultório? É. Não, porque eu nem pedi ajuda. Ali você não pediu mesmo, ali você... sabia. Ninguém Ninguém sabia. sabia, Era eu e pronto. E aí? E depois? E aí quebrei, né? Você se frustra pra caramba com isso daí, a ponto de você, putz, cara, você se acha um lixo. Você fala, cara, não é pra isso. E aí você para e você volta tudo ao contrário, ao jeito que você era antes. Quando você chegou na sua esposa e falou, quebrei. Como foi a reação? Não, na verdade, eu nem falei, eu falei para ela, Júlia, eu vou fechar o consultório. Mas era pergunta por quê e tal.
Eu falei, não, porque não tá dando. Pra você ver, é que é vergonhoso, acaba assim. Mas é uma coisa que não é vergonhoso, assim, mais um sentimento que eu tinha de ter essa vergonha. Então você não quer estender muito o assunto. Você só fala que você vai fechar e você arruma uma desculpa na hora e acabou. E aí, eu lembro até hoje. Não, aí depois teve uma terceira vez que eu fechei isso daí, aí eu comprei, eu tava frustrado, muito frustrado. E aí eu comprei uma cadeira essa daí eu tava usando a cadeira de uma dentista que eu tinha alugado, sala, tal, tudo para montar tudo. E aí eu entreguei tudo para ela, falei, ó, não vou mais continuar com a sala aqui, tudo, paguei as coisas para ela, tudo certinho, beleza. Aí eu frustrado, apareceu a oportunidade de comprar uma cadeira, comprar um consultório montado. Aí eu comprei. Fui com meu pai lá, buscamos as cadeiras, gastei dinheiro pra caramba. Peguei as cadeiras, tudo. Eu falei, agora eu vou procurar um lugar pra alugar, pra poder montar novamente. Só que aí, na hora que você vai procurar um lugar pra alugar, vem tudo na memória de novo, cara. Tudo de errado que deu. E aí caramba. Aí eu fiquei com o pé pra trás e acabei não alugando a sala. Mas Comprei tudo. Comprei cadeira, comprei 20 conto, 20 mil, mais de 20 mil. Comprei cadeira odontológica, comprei raio-x, comprei bancada. Você estava com o Comprei aparato tudo, todo. tudo. Material, instrumental, comprei tudo. Ficou na parte de baixo, ali, em um depósito que tem lá no prédio do meu pai. e ficou lá. Ficou lá, cara. Ficou lá. Eu não tive coragem E o de... que você fez? Ficou lá. Não, mas aí você começou a trabalhar de Comecei a novo. trabalhar novamente para os outros. Frustrado, totalmente frustrado. Sofrendo, né? Ali com esse sentimento. E aí eu fui trabalhar no serviço público. Fui entrar na prefeitura, consegui entrar na prefeitura de São Bernardo do Campo. E isso há 8 anos atrás. Eu tô há 8 anos lá. E aí eu entrei na prefeitura e falei, cara, eu vou ficar aqui quietinho mesmo, que como minha mãe fala, né? Uma segurança que eu tenho, que tenho um salário e tal. E aí eu falei, vou ficar aqui quieto. Cansei desse negócio Cansei de arriscar. de arriscar. Cara, arriscando, né? Mas depois de um período. E aí, depois de um período, eu tive um problema de saúde. Eu tive uma doença chamada Guillain-Barré. Você teve Guillain-Barré? Você Uau. conhece? Conheço. A Guillain-Barré, ela é uma doença autoimune. Bem no comecinho dali do Covid. Isso que eu ia falar, eu ia perguntar, isso foi o Covid? Você teve Covid? Isso? Não, eu não tive Covid. Eu fui com a prefeitura de São Bernardo, foi uma das primeiras que os funcionários foram. Nós fomos vacinados antes do que a maioria da população. Né? Os médicos, eles não conseguem identificar, porque ela é autoimune, mas ela é desencadeada justamente por algum vírus ou bactéria. Uhum. Então, a suspeita que possa ser da vacina. Né? Não tem nada comprovado, não tem como... Porque a Guillain-Barré, ela me atingiu quando eu tinha saído de férias e eu fui lá para Parnaíba. E lá, eu fui para Parnaíba, eu fui para casa, para chácara lá onde o pai da minha esposa... Já estava tendo sintomas? Não, nada. A chácara onde o pai da minha esposa, ela tem uma chácara lá grande. Só que é bem interior, muito animal, muito inseto também. Pode ser picada de insetos também, né? E aí, quando eu voltei em uma quarta-feira e numa quinta-feira. Não, minto. Eu voltei numa terça, acho que terça e segunda. E aí, na quinta-feira, na quarta-feira, eu tinha ido na igreja em junho, mês de junho, julho, setembro, julho, agosto, frio aqui em São Paulo. E aí mesmo com um sapato, eu sentia meu pé molhado. Eu falei, caramba, cara,
molhado, eu não pisei em poça nenhuma, né? E aí eu fui pra casa. Chegamos, acabou com tudo, nós fomos pra casa. E eu sentindo meu pé molhado, aí eu tirei o sapato, meu pé tava seco. Só que a sensação de molhado. Eu falei, deve ser por causa do frio, né? Tá gelado pra caramba. Aí eu coloquei 2 meias, eu lembro até hoje, coloquei 2 meias. E aí eu fui dormir. E aí eu dormi. Só que sabe quando você tá dormindo? Não sei se vocês já sentiram isso daí, de quando você aperta a mão assim, você não tem força pra apertar a mão quando você quando você dormiu, ou quando você acorda de manhã assim, você vai apertar e fala, nossa, sua mão tá fraca. Não sei se você já teve essa sensação. Não, né? Não, né? A mão fraca, assim. Você aperta assim, você fala, nossa, tá leve, minha mão tá. Como se estivesse dormindo sobre o seu braço e ele dormiu ali. Sim. Tava dormente. E aí eu acordei, à noite eu já tava sentindo minhas pernas dessa maneira. Aí tudo bem, aí eu acordei no dia de manhã. Aí de manhãzinha cedo, eu fui beber água. E aí quando eu levantei pra beber, eu já levantei e falei, nossa, cara, minha perna tá estranha, né? Parece que tá dormente. Aí eu levantei, aí eu fui segurando na parede. Eu fui até a cozinha. As duas. As duas. E aí eu cheguei na cozinha, eu fui pegar um copo, como esse daqui, e eu não conseguia sustentar o copo. Aí eu tive que pegar com as 2 mãos assim. Caramba, ela veio praticamente de uma vez. Aí eu bebi água. Aí, aí eu chamei a minha esposa, eu falei, nossa, Júlia, tô estranho, né? Minha mão parece que tô fraco. Não tô conseguindo pegar nem o copo. Pra pegar o copo, tem que pegar com as 2 aqui. Eu tava andando meio cambaleando assim, né? Sem equilíbrio. Aí eu sentei no sofá e ela ligou pro meu pai. Falou, não, vamos pro hospital. Que é isso? Eu falei, não, você acorda meio assim, meio... Daqui a pouco passa. Ela falou, não, vamos acordar. Não é normal uma coisa dessa. E aí ela ligou pro meu pai. Aí meu pai foi lá de manhãzinha. Era umas 8, 9 anos. Vamos lá. Aí, pra sair de casa, eu já não tava conseguindo sair direito. Meu pai foi me sustentando, assim. Aí fui pro carro, aí nós fomos pro hospital. Pra entrar no hospital, eu já não conseguia já andar. Já não tava conseguindo andar. Aí pegaram a cadeira de roda, me colocaram, e aí fiquei lá, né, pra eles até ser chamado, na urgência, tudo. E aí, no período, eu fiquei um tempão lá no hospital. Nossa, fiquei... Pra ser atendido? Pra ser atendido, cara. Eu fiquei das 10 da manhã até as 10 da noite. Nesse período da noite... Mas era a época da pandemia, né? Isso, era a época da pandemia. Nesse período das 10 da noite, eu já não estava mais sustentando o meu corpo. Então eu já ficava caindo. Eles tiveram que me amarrar na cadeira de roda aqui assim. Meu corpo já não estava, eu já não estava mais. Meu braço já não conseguia levantar assim, ó. Caramba, chegou nesse nível. Eu não conseguia levantar o braço e meu corpo já estava caindo. E eles não passavam na frente, nada? Nada, que era? não, só passaram depois que vieram escândalo lá, Mas era falta de médico? O que era? Não sei. Falaram que não tinha, porque tinha que internar, porque para identificar o que era, só que não tinha leito. E aí meu corpo já tava caindo, aí meu pescoço já não tava conseguindo sustentar mais o pescoço. Você pensava nisso aí tudo aí? Eu pensava que era AVC. Eu tava pensando que era AVC. E você tava... Não, na minha cabeça era AVC, eu tava falando normal. Hã? Tava morrendo de medo. Não, tava. Você fica na cabeça, você fica pensa um monte de coisa, né? Eu tô falando, eu tô tendo AVC. Eu tô tendo AVC e daqui É que é uma síndrome rara, né? Não é uma coisa comum. É comum, não é uma coisa comum. Eu nem conhecia, na verdade. Eu nunca nem tinha ouvido falar. Aí eu fui pro. Aí eles conseguiram um quarto pra mim. Na UTI, na verdade, um quarto não, um leito na UTI. Aí, porque a Guillain-Barré é o seguinte, ela é uma doença autoimune, que eu falei que ela destrói toda a bainha de mielina, ela destrói toda a capa do sistema nervoso. Né? Do sistema nervoso, neurônio, tudo. Né? Todo o sistema nervoso do corpo todo. Então é como se fosse aquele monte de fio desencapado. E foi rápido isso, né? Não, foi muito rápido. Foi muito rápido. Em 24 horas, pra mim, eu já tava todo paralisado, tudo parado. Então o corpo tava todo dando um curto-circuito. E aí eu fui pra UTI, eu lembro que o médico chegou de madrugada, eram umas 2, 3 horas da manhã, para poder colher líquor, né, da coluna, para poder identificar o que era. Se era hidrocefalia, AVC, não sabia o que era, porque AVC eles já tinham descartado que não era AVC. Aí fizeram o líquor, não deu inconclusivo. Aí da UTI me mandaram pro quarto.
Aí minha esposa tava lá comigo, tudo. Só que como eu tava no quarto, ela subiu. Na hora de comer, ela começou a dar comida pra mim na minha boca, só que eu comecei a engasgar. Eu comecei a engasgar. Toda hora, assim, aí ela tinha que levantar meu corpo e tal. E eu engasgava. Aí ela chamou o enfermeiro e falou, tá Afetou engasgando até toda hora. diafragma, tudo. É. Aí o médico falou, o que que tá acontecendo? Ah, ele tá engasgando toda hora. Aí ele leu e falou, não, manda pra UTI. Ele não vai... Aí suspendeu toda a dieta. Já coloquei a sonda naso gástrica, né? Nas gástricas. Você conseguiu falar? Nessa época, nessa hora, eu tava conseguindo falar ainda. Só que eu tava conseguindo falar normal, só que a voz falhava, né? Porque já tava parando já tudo, já que a parte de cima não tava conseguindo deglutir mais. Então eu tava engasgando. Aí eu fui, ele suspendeu tudo, e aí eu fui pra UTI, observação. E aí foi quando eles fizeram o teste novamente e deu Guillain-Barré. Mesmo. E aí eles não sabiam o que iam fazer. Se iam fazer transfusão de sangue ou diálise, né? Ou fazer o tratamento com imunoglobulina. E também é um tratamento muito caro também, né? Muito É. caro. Né? E nem tinha aqui. Eles tinham que encomendar, porque não tinha aqui. Tanto que demorou, eu fiquei 15 dias, 17 dias, eu acho, Você na ficou UTI. 17 dias nesse estado? É. Na UTI. Mas sem se mexer, Sem se sem... mexer nada. Nossa, foi a pior época da minha vida. Porque eu não mexia do pescoço para baixo, eu não Mas mexia foi, nada. foi nível... Foi nível, assim, de... Muito forte. Foi. Não é catatonia, porque catatonia se a pessoa não... É. Mas não conseguia mexer Nada. um dedo, não Nada, conseguia... nada. Uau. Nada. E aí a voz também. Tinha sensação, Nem, tinha sensação, sensação. o toque, sensação, Sensação, tudo. Dor pra caramba, porque eu ficava só numa posição. Então, muita dor. Nesses 17 dias, eu saí de 98 quilos para 70. Eu sequei, né? Porque eu não tava comendo, só tava só com a sonda. E aí eu não podia nem beber água. Mas nem, não colocar nenhum imunossupressor, nada nesse período? Pra Nada, você, nada. Só eu tava esperando Nada. vir mesmo o É, tratamento de imunoglobulina lá pra... Isso. Aí tava parando e eu lembro que. Porque era pandemia, ninguém podia nem visitar a UTI. Então eu tava no quarto, que era um círculo assim, com a ilha no meio, e várias pessoas no meu lado aqui assim, uns Covid, outros com outras coisas e tal. E eu ali, paralisado, sem conseguir mexer a cabeça mais, só mexia só o olho. E a voz sumiu. Falava bem baixinho, bem. Quase não saía a voz, nada, né? E aí eu lembro que um dia. Porque aí eles teve que usar uma BIPAP, que é uma Pra máscara você respirar. para respirar. Que é como se fosse uma intubação, só que com você acordado, Você já né? ouviu falar no filme Escafandra Borboleta? Não. Putz, é uma pessoa que só mexe os olhos. É como eu tava. Tá nessa situação. Ele escreveu um livro. Então, Piscando. quem sabe? Piscando. Piscando. Ele não reverteu, né? É Não uma voltou, AVC né? que ele teve. Ah, então. E aí eu tava só piscando mesmo também. E aí aquele papel é horrível, cara. Que coisa terrível. Aquela máscara no seu rosto aqui. Sabe a sensação que é? Ela força você a respirar, né? Força muito, é muito forte aquilo ali. Parece que você tá a uns 160 km por hora com a cabeça fora, andando de moto sem capacete. Nossa. Só que é só aqui, ó, só nessa região daqui. Então é muito forte que vem pra você forçar você a respirar aquilo ali. E você tinha que ficar 10 minutos com aquilo parecia uma eternidade, cara. Porque eu não tinha força no diafragma, mas aí eu tinha que fazer aquela força. Era muito cansativo, desesperador, assim, e eu não conseguia tirar. Eu querendo falar assim, e eu tentando mexer a boca para poder aquela máscara sair, só que prende tão bem preso. Que aquela força ali é desesperadora, é desesperador. Aquilo ali, forçando você a respirar, e aí ele ficava 10 minutos com aquilo, parecia uma eternidade. Aí quando ele tirava, aí eu tentava descansar um pouco, né, tal. E aí teve uma época, e o pior de tudo, além da dor física que você fica sentindo naquele momento, muita dor, deu escara na minha A pele fica na deitada pele, sem né, se mexer, não na tem como. posição, eu pedindo, pra você ver, a UTI geralmente é muito gelada, né, e eu tava muito gelada mesmo, e eu tava suando, ele só me deixava só de fralda. Só de fralda, com sonda, né, também. E eu fiquei esses
17 dias sem defecar também. Né? Então eles estavam tudo com medo de paralisar tudo. E aí teve uma época. Eu sentindo muita dor. E aí teve uma hora que eu falei pro médico. Eu tentando falar com ele, o médico só com o olhar assim, tentando balbuciar alguma coisa. E aí ele colocou o ouvido bem aqui. Eu falei, por favor, me entuba. Por Porque não favor. dava mais pra ficar, né? Eu falei, por favor. E aí ele falou, não. Eu falei, você não sabe o que tá pedindo. Ele falou assim, virou as costas. Ele falou, você não sabe o que você tá pedindo. Porque ele falou que se ele me entubasse, eu não voltava. Meu pulmão não tinha mais força pra nada. Eu não tava sem força pra nada. O que você pensava? Falava assim, Então, cara, eu pensava que eu não ia sair dali. E é engraçado, cara. Que você quando se mexer, você horas e horas e Sem horas. a família. Você tem né? família. Pra amanhã vai ser o mesmo dia, olhando pro teto. O pior de tudo é o psicológico. É você estar consciente naquela situação e consciente. É o que um tetraplégico, acho que sofre muito, porque é você... É o meu sentimento, eu tava no corpo de um morto. Eu tava ali no corpo de um morto, passando dia após dia, Sem falar. sem falar, sem mexer, sem comer. Uma sede. Minha língua parecia que estava grudada na boca. Porque eu não poderia fazer nada. Eu desesperado pedindo para molhar. A enfermeira fazia para mim, ela molhava o algodão assim e vinha só para molhar minha boca, aqui assim, né? Minha boca toda escamando também porque estava sem água. E eu olhando as pessoas, eu olhava assim pro lado. Eu lembro que tinha uma pessoa que estava bem na minha frente aqui assim, eu deitado porque eles deixavam mais inclinado porque eu não podia ficar totalmente deitado. Uhum. Eles deixavam mais inclinado aqui assim e com tudo de saturação, lá embaixo minha saturação com oxigênio. E aí eu olhando uma pessoa assim e eu vendo o batimento cardíaco dela. Tava normal, aí regredindo para 70, aí 40, aí 30, 10, aí zerou. E eu vendo assim, eu vendo isso daí, e os enfermeiros ninguém via isso daí de madrugada. E a pessoa voltava. Essa pessoa voltava? Não, ela voltou 2 vezes. Ela Ah. voltou, foi para 30, aí caiu, aí depois foi para um tanto, depois caiu e não voltou. E eu querendo falar com os outros, que eu tava vendo aquilo ali. Eu tava olhando, tava vendo, bem na frente. E eu não conseguia falar nada para ninguém. Parado assim, parado só. E aí isso daí, essas coisas começaram a mexer. Aí depois eu lembro que o médico, quando veio fazer a visita, ele veio, olhou o meu, tá olhando todo. Quando chegou lá, olhou a máquina, olhou a pessoa, fez ao escutar o coração, falou, isso daqui já foi. E aí eles só fecharam Nossa. a janelinha assim para poder... E aí o problema psicológico, eu acho que esse desgaste psicológico que foi o pior para mim. Você não conseguiu fazer nada. Você viu o cara. Você viu a pessoa De morrendo. tudo. A situação que eu tava, a dor que eu tava sentindo, muita dor. Não conseguia dormir, eu não dormia. Né? Eu dava, eu acho que umas cochiladas e acordava, assim, mas a noite, o dia era muito longo. O dia e a noite era muito longo. Muito longo. Sozinho, não conseguia falar com ninguém. Era louco que passava na minha cabeça assim, cara. Não, minha Júlia tá lá tocando a vida dela, cara. Ela tá lá pensando que assim, e eu tô aqui, né, na cabeça dela, eu tô aqui sendo cuidado e ela tá fazendo as coisas dela. Passa umas coisas doidas assim, cara. Como tipo, minha mãe também tá tocando a vida dela, todo mundo, ninguém tá pensando em mim aqui. E aí eu, desesperado, pedi por 2 vezes pro médico para ele me entubar. E aí teve aí na última noite, eu tava conversando com Deus. Nesse tempo todo assim, eu tava conversando com Deus e eu falei pra ele. Falei, Senhor, ó, o senhor sabe que eu não tô aguentando mais, aqui não aguento mais. E pra mim já deu já, pai. Perdoa meus pecados, Senhor, guarda a Júlia, tal, tudo. Comecei a orar a Deus ali, porque eu tava pensando o quê? Em morder minha língua de uma forma que cortasse pra eu poder morrer, que eu queria acabar com o sofrimento, na verdade, ali. E eu tava orando mesmo com esse propósito mesmo, de falar, cara, eu
não consigo me matar dessa maneira aqui. Eu preciso fazer alguma coisa. Não vou ficar mais nessa situação. Não aguento mais. Mas aí ele começou, nesse mesmo dia, eles começaram o tratamento com... Não, acho que não, foi o dia anterior. Começaram o tratamento com a imunoglobulina. Foi quando eles começaram. Colocar as ampolas lá, tudo. Só que não tava saindo daquela situação. E aí eu... Ah, não, minto. Não foi... Eu não lembro direito se foi antes ou foi depois disso daí. Aí eu falei, eu vou morder minha língua aqui, eu vou decepar ela aqui e vou morrer. Meu sentimento era esse, meu desejo era esse. Aí, aconteceu a minha maior experiência com Deus até hoje. Isso daí. Eu orando com Deus, falando isso daí, falando assim, eu não aguento mais, tá pesado demais, tô sofrendo demais, eu não aguento mais isso. E aí eu decidi nisso daí, orando, a enfermeira veio me dar banho, uma enfermeira. E aí ela veio cantando uma música. Qual música? Noites Traiçoeiras. Noites Traiçoeiras. É. Você conhece ela? Sim. Eu não conheço. Noites Traiçoeiras. Eu também não conhecia, nunca tinha ouvido falar essa música. Nunca. E é uma música antiga, não acho que não é uma música nova, é uma música antiga. Ela começa a falar Noites Traiçoeiras, se a cruz pesada está, Deus está contigo. O mundo Pode até fazer você chorar, mas Ele está sorrindo. Só eu que não conheço a música. Tá vendo? Todo mundo do estúdio conhece, eu não. Noites traiçoeiras. Ainda se vier. Noites traiçoeiras. Ela começou a cantar essa música daí. Começou essa parte mesmo, cantar. Vou atrás dessa música. E ela começou a cantar. Aí ela cantando assim, eu falei... Aí ela cantou. Ela veio trazer aqueles biombinhos pra poder fechar. Aí ela trouxe aquele biombo. Aí ela... Até me arrepia aqui, assim. Vou até de chorar. Chora. E aí... Ela Você tem falou... esse direito. Aí... Ela veio trazer esse biombo pra mim, ali pra fechar, e aí começou cantando. Aí eu falei pra ela assim: canta de novo. Aí ela falou: o quê? Aí ela colocou o ouvido de novo assim, porque não tava ouvindo. Aí eu falei: canta de novo. Ela falou: cantar o quê? Essa música. Eu falando assim, né? Bem difícil. Aí ela falou: não, mas eu não tava cantando. Aí ela, que música que é? Aí eu não conhecia, eu só lembrava só dessa parte que ela falou. Ainda se vier noite traiçoeira. Aí ela falou, noite traiçoeira? Aí ela olhou pro lado e disse, espera um pouco. Aí ela colocou o biombo aqui assim, saiu, pegou o celular dela, colocou essa música aqui pra mim. Aí na hora que ela começou, aí essa música começou a cantar, e era justamente o que eu tava orando pra Deus. Que eu falando que eu não tava mais aguentando aquilo ali. E aí essa música fala justamente que a cruz tá pesada. Cristo estará com você. E que ele vai continuar comigo. E aí, na hora, já veio um ânimo. Uma coisa muito louca, cara. Muito louca. A música muito fala, louca. quando a cruz estiver pesada. Cristo Está com, ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. A noite o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus está contigo e tal. Deus Deus está contigo. Aí começou a falar isso daí, na hora, veio um ânimo, cara. Sabe? Veio uma injeção de na hora. E eu falei assim, senhor escutou, né, que eu tava falando. Na hora eu já... Sabe que foi uma outra... Eu lembro que no dia de manhã, nesse mesmo dia de manhã, a psicóloga veio falar comigo. Porque eu tava pedindo toda hora para poder me entubar. Que eu não tava aguentando. E aí ela começando a falar comigo assim, bem com o ouvido pertinho de mim e tal. E aí ela falou assim, não, a Júlia, eu tô falando com ela, com a sua esposa, com a sua mãe e tal, tudo tal, né? E aí, no dia seguinte, ela veio falar comigo novamente. Na hora que ela entrou na sala, no quartinho, ela olhou assim e falou, César? Aí ela falou, cara, ela falou, você tá com uma outra cara.
você tá uma outra pessoa aqui. Porque naquela noite ali, eu até consegui dormir. Foi tudo diferente. E aí, foi depois, foi antes mesmo, eu já tava fazendo um tratamento com imunoglobulina. Porque no dia de manhã, nesse dia de manhã, quando ela chegou, ela falou, nossa, César, você tá uma outra pessoa. Ela até ligou pra Júlia e falou, Júlia, o César que eu deixei aqui ontem, eu acho que ele foi embora, porque o que tá aqui hoje não é o mesmo. A cara. E aí eu falei, e aí minha mão foi quando eu comecei a mexer o meu primeiro dedo depois desses 17 dias, que foi o dedão do pé direito. Eu fiz força, meu dedão fez assim. Aí eu até mostrei pra ela, falei, olha meu pé. Aí ela olhou meu pé, aí eu fiz assim com o dedo assim. Aí ela falou, você tá mexendo o dedo e tal. Foi na noite, no dia seguinte. Aí dali em diante, cara, só ladeira acima. Aí eu comecei a mexer o dedão no pé, e depois comecei a mexer esse dedo da mão. Aí, depois que eu comecei a mexer, minha saturação começou a subir. Aí no mesmo dia de manhã, o médico já me tirou da UTI e já me mandou pro quarto. E aí. Pro quarto, aí passei. Eu acho que 3 dias no quarto. 3 dias, no terceiro dia do quarto, eu já tava conseguindo sentar já. Com muita dificuldade. Né? Eu já tava sustentando meu corpo. Aí foi quando ele foi. Mas é físio, né? Mas eu precisava de ajuda, tal, tudo. Aí daí eu já tava começando a andar. Aí No quarto você já recebia visita. Já recebia visita. Aí eles falavam, não, nossa, minha esposa lá, ela dormia esses 17 dias praticamente no hospital. Ela não saiu do hospital. Ela dormia lá embaixo, e eu pensando que ela tava fazendo outras coisas, viajando, né? E aí eu fui pra casa, nesse dia daí eu fui pra casa, aí eu fui fazer fitoterapia em casa. Aí eles perguntaram pra mim, o que você quer comer? Cara, eu falei, a primeira coisa que eu quero, cara, é beber um copo com água. E aí a segunda coisa, cara, eu quero comer coxinha de frango, mas eu quero que eu pegar essa coxinha de frango e eu comer. E aí isso daí me despertou muito em questão das pequenas coisas. Que a gente não dá valor. Você ainda faz tratamento com imunoglobulina? Não, já parei. Já não precisa mais. Não é. O que ficou algumas sequelas, Uhum. né? Eu virei hipertenso, eu tremo muito, tenho muita cãibra no corpo todo, até no pescoço, cara. Todo dia você tem uma cãibra assim. Mas eu tô seguindo minha vida normal, eu consigo, se adaptou a isso daí tudo, você siga a vida normal. Mas uma lição que eu tirei disso daí foi dar valor para umas pequenas coisas, para as coisas mínimas, cara, que a gente não dá valor. Minha vontade era de comer frango, eu pegando com a minha mão. Eu conseguindo pegar um frango e morder, e mastigar, eu me alimentar. Enquanto as pessoas não conseguem fazer isso, né? Coisas poucas assim que a gente não dá valor porque vira uma coisa muito normal, muito banal pra gente. Né? É muito automático, você não pensa pra fazer isso daí. Sim. Só que você não sabe a falta que é. Só quem passou por isso daí, ou quem vive acamado, sabe como que é terrível, cara. Ficar sem poder fazer pequenas coisas assim. Muito E aí, depois, que foi uns 2 meses isso, mais ou menos? Nada, fiquei Mais? 7 meses. Nossa. 7 meses ainda pra conseguir. 6 meses, na verdade. Porque com o 7º mês eu já tava voltando a trabalhar. Mas eu fiquei 6 meses fazendo fisioterapia. Primeiro, sem conseguir andar. Eu tenho vários vídeos meus fazendo fisioterapia. Magrelo. Eu sou magro, né? Mas tá bem magro, bem magro. Essa experiência, o que ela mudou forte? Além de ver as pequenas coisas, você fala assim, cara, minha vida agora não vai ser a mesma. Não tem Porque isso deve ser muito forte. Não tem como ser a mesma. Não tem como. Não existe como. Porque vira uma chave mesmo na sua cabeça. Umas coisas você começa a dar valor para algumas coisas que antes você não dava. E essa questão de voltar a empreender e a tentar ter uma vida melhor é uma dessas coisas assim. Não ter o medo de fazer. É melhor você fazer e dar errado e você levantar e fazer novamente outra coisa de uma maneira diferente
do que você não fazer. Você ficou igual às coisas que você comprou. Você parado. É, Você não comprou a cadeira, deixou tudo no estoque. tudo parado. Foi Você ficou parado, as cadeiras. Mesma a coisa. mesma coisa. Aquelas cadeiras saíram de lá depois da Guilherme Barré? Saíram. Mas saíram para ser vendida. Mas saíram. Porque saíram, mas eu montei o consultório. Não com aquelas cadeiras. E hoje? Como é que é o César hoje? Cara, hoje eu não tenho mais medos de, de empreender. Né? A minha sócia, ela até fica falando, nossa, você é muito calmo, desesperado e tal. Eu falei, cara, meu avô já falava, não existe remédio para aquilo que remediado está. Olha, se eu tô com dor de cabeça, o que eu posso fazer? Tomar um remédio. Se eu tomei um remédio, eu não posso fazer mais nada, cara. É aguardar agora. Então, eu vou me preocupar com o quê? De ficar desesperado, né? Tenho que fazer as coisas certas agora. Eu comecei a abrir o consultório, fiz MBA, fiz um MBA em gestão de saúde, fui procurar conhecer um pouco mais de gestão, né? Me inscrevi nos cursos lá da G4, propaganda também aí, ó. Ó, Ó. aproveita que tá barato o patrocínio. Aproveita. Né? E fiz o meu MBA, me formei e tal, tudo. Fui ser gerente de uma clínica odontológica e médica, né? Fazer questão de estoque, gestão de pessoas. Comecei a estudar muito sobre gestão de pessoas, de gestão financeira também, entender um pouquinho mais de Você fluxo de saiu caixa. da enfermidade valorizando a vida, cada minuto, né? Cada minuto é isso Cada mesmo, né? minuto querendo se Querendo- especializar e dar certo, fazer dar certo. querendo fazer dar certo tudo aquilo que estava frustrado, né? Porque antigamente, o que eu fazia? Ficava Eu- preso na frustração. Isso. Eu ficava sofrendo com aquilo ali e tal, né? E a vida não seguia, era o que você falou pra mim. Fiquei que nem aquelas cadeiras, parado. Ali, tocando a vida, esperando o tempo passar, né? E remoendo, muito vitimizando, muito vitimista também dali, de todo sofrimento, de tudo aquilo, né? E eu falei, cara, não, eu tenho que levantar a cabeça e seguir. A vida muito curta, cara. Ó, uma pessoa ativa ali, ela fica ali até os seus 65, 70, 75 anos. Uma pessoa bem saudável, né? Eu tenho quanto tempo mais de vida ali, aqui? Ativo, né? Vou esperar chegar na velhice e ficar... Falei, não, cara. Falei, se eu não fizer agora, eu não vou fazer nunca. E aí eu perdi esse medo E é engraçado que, né, a vida deu outra chance pro César fazer a faculdade, a vida deu outra chance pro César empreender, a vida deu outra chance do César viver, né? Verdade. São os pontos de inflexão, né? Você... Então, ali vai estar embaixo, Ó, a mas vida vai é uma lá mãe, hein, e- pra você. Ah, A vida é uma mãe pra você. mas eu acho que não é só pra mim, sabia? Eu acho que é pra Acredito. todo mundo. É que nós... A gente não percebe muitas é. vezes, né? Alguém falava pra mim o seguinte, que a oportunidade é um pássaro sem rabo, só com uma crista alta. Você tem que pegar pela cabeça. Porque se ele passar, você tentar pegar pelo rabo, ele já foi. Né? E muitas vezes a gente não enxerga isso. As oportunidades que a vida dá. E aí precisa de uns... Como fosse a vida virou uma mãe. Uns puxões de orelha pra você acordar. E acho que esses momentos foram esses puxões de orelhas que eu tive que me fez virar a chave, né? De entender e falar, cara, eu tenho que... Mas uma observação boa que você fez aí. A vida não é uma mãe pra você, é uma vida... Será que as pessoas não estão vendo essas outras oportunidades? Essas segundas chances? Será que todo mundo não tem isso e não tá vendo? Sim. Eu percebi que as frustrações, ela tira um pouquinho, ela ofusca a nossa visão. A gente fica muito focado no sofrimento que nós estamos passando, porque todo mundo tem algum sofrimento, algum trauma, alguma frustração, né? E se você ficar focando naquilo ali, você só vai enxergar aquilo. Só vai- Você deu mais um exemplo, aí você deu o exemplo da ave com a crista, né? É. Esse vem da história de Kairos.
Na Kairos, nos gregos tem o deus Cronos Sim. e Kairos, são deuses do tempo. Né? Kairos, ele não tem, é um ser humano que só tem franja, ele não tem cabelo aqui. Ele é do tempo presente. Se você passar, você tem que pegar ele pela frente, porque depois ele passa, você não vê mais ele. Então você tem que aproveitar o tempo presente. É a oportunidade. Oportunidade. Então, ó, o que ele falou da crista, pega a oportunidade. É isso aí mesmo. É o tempo, você pegou bem isso daí. É isso. Estamos caminhando para o final aqui. Foi muito bom a história do César aqui. Sensacional. Sensacional. Bom demais. Bom demais, sensacional. Quero caminhar agora para um bate-bola rapidinho. Eu vou fazer algumas perguntas, aí você responde e se quiser dar um embasamento, fica à vontade, tá? Beleza. Eu queria fazer uma pergunta para você, o seguinte. Você tem alguma frase marcante na sua vida, uma frase que te norteia hoje, né? Uma frase motivacional? Eu tenho uma que, na verdade, eu não falo pra ninguém, cara. Eu não fico falando, fico citando ela pra pessoa, mas Vai abrir pra nós. mas eu fico guardando pra mim toda vez que... Momento especial aqui. Ó, Eu fico... Toda vez que eu fico com medo de fazer alguma coisa do novo, quando vem aquela frustração, vem a lembrança lá de trás, eu cito dela, que é uma frase do Carlos Drummond de Andrade. Né? Ele diz assim que a dor ela é inevitável. O sofrimento é opcional. Hoje eu prefiro não sofrer. E é justamente isso. A opção é minha, de sofrer ou não. De ficar lembrando dos meus traumas ou não. A dor, eu vou sentir a dor de qualquer jeito. Ela é inevitável, mas permanecer sofrendo é uma opção minha. Hoje eu prefiro não sofrer. Eu opto por não sofrer. Muito bom. Qual que foi a sua maior conquista? Minha maior conquista? Eu acho que minha família. Minha família. Eu aprendi a dar muito valor para eles. Né? Porque mesmo que eu tava lá no hospital, achando que tava tudo... Eles estavam lá. Minha esposa tava 17 dias dormindo no saguão do hospital. Todo dia querendo saber como que eu tô, como que eu não tava. Às vezes que eu quebrei, ela tava do lado, meu filho tá ali do lado, né? Nós passamos dificuldade, viu? Muita. Quando nós casamos, como eu falei, eu não tinha renda nenhuma ali, vivia com umas coisinhas. Quantas vezes ela foi comigo? Eu lembrei agora. Lá em Lauro de Freitas, a gente morava em uma kitnet. Ela ia comigo no mercado para fazer compra do mês. Eu e ela, apenas com sacola no bolso, não tinha carro. E ela carregando peso de homem, cara. Carregando peso. E andando, tipo, quase 1 quilômetro, porque a gente não pegava nem ônibus, não tinha dinheiro nem para ônibus. Indo até lá com o peso e ela continuou comigo ali. Então, e o seu maior fracasso? Só fazer uma observação. Por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Com certeza. Por trás de um homem fracassado tem duas. Eu concordo com isso daí. Seu maior fracasso? O fracasso foi esse. Não, o fracasso foi a família, não, que é isso. O meu maior fracasso, cara, eu acho que eu não ter até hoje conquistado tudo aquilo que eu queria ter conquistado. Por ficar muito tempo pensando nesse sofrimento, profissionalmente, nessa você fala, né? Profissionalmente. Muito preso no que deu errado, eu acabei retardando muito as coisas minhas lá na frente. Mas virou um aprendizado, né? Muito. Você tem alguém que te influencia? Alguém que você considera um mentor? Cara, mentor eu não tenho assim, mas eu tenho uma pessoa que eu admiro muito, eu sigo e é um exemplo para mim, que é o Marcos Rossi. Sabe quem é o Marcos Rossi? Sabe um rapaz que não tem braços, não tem pernas? E ele dá umas palestras, e você vai ver a história de vida dele, ele falando, e ele é super pra cima, super entusiasta. Ele é muito entusiasta, e ele fala uma coisa que é muito verdade. Ele fala o seguinte:
eu nasci sem nada, mas eu tenho tudo, né? E ele fala, você tem tudo, mas vive como não tivesse nada, né? E ele mostra desde a infância dele, ele fala assim, eu jogava bola, eu brincava, tinha um cara lá que tinha uma muleta, eu dava um jeito de correr atrás, fazia gol, comemorava Ele não ficava focado no que ele não no que ele tinha. tinha. Isso. Ele não focava na. Não, o problema de saúde dele não é uma desculpa para ele não ser feliz. Muito bom. Tem algum livro que você leu e te marcou muito e que você pode indicar para quem está te assistindo? Cara, um livro que eu tenho que é de cabeceira meu é o Especialista em Pessoas, Tiago Brunet. Thiago Brunet. É um livro muito bom. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, sabia? Porque em tudo nós temos relacionamento, cara. Se é no seu trabalho, se é em casa, se é com amizade, se é na rua, tudo é um relacionamento. E ele pega muita inteligência, sabedorias bíblicas para poder descrever isso daí. Eu acho um livro muito bacana para. E é de fácil leitura também, é um livro fácil de você compreender. Muito bom. Um filme para indicar Cara, que te marcou? Até o Último Homem. Esse livro, esse filme daí para mim também é porque é um cara que de princípios. E ele não foge do seu princípio até o final, Não cara. negociou, né? Não negocia. Vai até o final daquele jeito. Mesmo no ambiente ali que era todo Tudo- mundo ao contrário, tudo. ele era o único, né? Tudo E é pode mudar, engraçado menos os que valores dele. falam que quando você está passando por uma necessidade em um ambiente errado, você é forçado a desejar algo daquele ambiente por causa da necessidade. Ele teve tudo isso daí e ele não trocou seu princípio por nada. Ele não desejou nada, ele estava num ambiente ruim. Ah, se eu tivesse assistido esse filme quando você tinha 19 anos. É verdade, isso mesmo. Não tinha. Eu não Tinha mudado muita coisa na minha vida. Se a sua história fosse resumida numa frase ou numa palavra, você tem alguma palavra assim, alguma frase assim que pudesse resumir essa história toda que você falou aqui hoje? Tenho sim. Metanoia. Mudança de mente. Expansão de mente. Metanoia de transformação, de uma expansão, de você expandir a mente através do conhecimento mesmo. Né? Através disso que está tendo aqui, do respeito à minha história, de conhecer a história de outras pessoas, de aprender com a história de outras pessoas. De maturidade. Maturidade, né? é isso mesmo. Amadurecer. Quer fazer alguma pergunta? Você tem alguma coisa que você possa passar para as pessoas assim, ó? Se você fizer isso hoje, amanhã, uma lição sua que funciona para você, que possa funcionar para outras pessoas. Sim, tem. E depois do problema de saúde que eu tive, de tudo isso daí, hoje em dia, uma das coisas que eu faço é focar nas pequenas coisas e nas pessoas que estão ao seu lado. Antigamente, a gente começa a olhar muito apenas para as pessoas bem-sucedidas na vida. Você olha sempre para as pessoas, eu quero chegar lá, eu quero chegar ali, ó, onde chegou, onde o Renato chegou, onde o Emerson chegou. Mas você não olha para as pessoas que estão ao seu lado. Cada um tem a sua história, cada um tem suas dificuldades, cada um teve a sua luta para poder conquistar aquilo que ele alcançou, né? E as pessoas que estão ao seu lado, aquelas pessoas que estão te sustentando, né, te apoiando, como eu falei aqui, ninguém consegue chegar em lugar nenhum sozinho. Se eu ficar olhando muito para você ou para você, eu vou continuar parado aqui, tentando viver a sua vida e a vida dele. Eu tenho que viver a minha vida aqui. Eu tenho que olhar para minha vida. Tem muitas pessoas que estão ao nosso redor tentando nos ajudar. E a gente começa a olhar para outro lado sem olhar para as pessoas que estão aqui do nosso lado. Então, eu acho que o conselho que eu dou é o seguinte: valoriza quem está do seu lado, cara.
valoriza quem está do seu lado. Eu não valorizei por muito tempo, né? Eu não valorizei e eu retardei muitas coisas na minha vida. Hoje, eu olho para minha casa, eu olho para verdadeiros amigos, para quem está do meu lado até hoje, quem está ali me apoiando, pessoas da minha família que estão me sustentando. E faz isso. Olha para a pessoa que está do seu lado. Faz isso que você vai dar certo. Não tem como dar errado. Já olha e já fala eu te amo pra sua esposa, pra seus filhos. Júlia, Quase. minha família. Muito bom, bom demais. Quero te agradecer, César. Que história maravilhosa. Tenho certeza que marcou muita gente aí. Tenho certeza que vai inspirar muitos empreendedores que talvez até tinham desistido do sonho. Algumas pessoas que passam ou passaram por uma enfermidade, perderam alguma coisa na vida aí, né? E você vai ser um motivo de inspiração. Sua história vai ser respeitada, com certeza. Quero agradecer o Emerson Miron, comendador, né? Meu co-host aqui. Quero agradecer você que assistiu aqui o nosso podcast. E. Curta, compartilha. Exatamente. Escreva aqui embaixo seus comentários. Exatamente. Deixe seu comentário aí. E esteja conosco a partir de agora. Esse foi só o primeiro. Tem muitas histórias ainda que vai te inspirar aí. César, quero te desafiar ali agora. Primeiro, fala a sua rede social aí pro pessoal que quer começar a te seguir aí, o Instagram. No Instagram é drcesar.santos, né, no Instagram. Vai lá, segue também. Né? Só tenho essa rede social, não tem mais nenhuma. Muito bom. Pessoas comuns com histórias extraordinárias. César, pra gente terminar, você vai olhar para aquela câmera ali e você vai falar: eu sou o César Santos, respeita a minha história. Perfeito, é nessa daqui, né? É. Então, ó, eu sou o César Santos, respeita a minha história. É isso aí.